Se você ainda não dormiu, presta atenção nisso. Mas antes, me responde uma coisa. Você está assistindo isso sozinho? Ou tem alguém perto de você agora? O que eu vou te contar começa exatamente assim. Com alguém sozinho, no silêncio, no escuro. Isso aconteceu no interior, numa casa isolada, longe de tudo. Daquelas onde o silêncio incomoda e qualquer barulho parece fora do lugar. Morava ali um homem chamado Rafael. Ele sempre gostou de ficar sozinho. Nunca teve medo disso. Até a primeira vez que ouviu alguém chamar o nome dele. Foi numa madrugada comum, por volta das 3 da manhã. Ele acordou sem motivo, sem barulho, sem sonho. Só abriu os olhos e ficou em silêncio. Foi aí que ele ouviu uma voz baixa, chamando devagar. Rafael. Na hora, ele pensou que fosse coisa da cabeça. Mas tinha um detalhe estranho. A voz não parecia vir de fora, nem da rua, nem do corredor. Parecia vir de dentro da casa. Ele não respondeu. Virou para o lado e tentou dormir de novo. Mas antes de fechar os olhos, ouviu de novo. Dessa vez, mais perto. Rafael. Na manhã seguinte, ele tentou ignorar. Disse para si mesmo que era só cansaço, só impressão. Mas naquela noite, aconteceu de novo. Mesma hora. Mesmo silêncio. E a mesma voz. Rafael. Só que dessa vez estava diferente. Mais clara, mais próxima. Como se estivesse do outro lado da porta do quarto. Ele levantou devagar, o coração já acelerado. Caminhou até a porta. E parou. Ficou ali em silêncio, esperando. Mas não ouviu nada. Ele abriu a porta. O corredor estava escuro, vazio, sem ninguém. Mas antes de voltar, percebeu um detalhe. A porta da cozinha estava aberta. E ele tinha certeza de que tinha deixado fechada. Foi aí que ele começou a entender. Aquilo não era imaginação. Na terceira noite, ele decidiu não dormir. Ficou sentado na cama, olhando para o escuro, esperando dar 3 da manhã. Quando deu a hora, a voz veio de novo. Sem dúvida. Rafael. Só que agora não estava mais no corredor, nem na cozinha. Parecia estar dentro do quarto. O corpo dele travou. A respiração ficou pesada. E então, ele percebeu um detalhe pior. A voz não vinha da frente. Vinha de trás dele. Ele não teve coragem de virar. Ficou parado, sem saber o que fazer. Então, a voz falou de novo, mais baixa, mais próxima, quase no ouvido dele. Rafael. E foi aí que ele cometeu o erro. Ele respondeu. Quem está aí? No mesmo instante, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado, estranho. E então veio a resposta. Mas não era mais a mesma voz. Era mais lenta, mais grave e completamente errada. Agora eu sei que você consegue me ouvir. Naquela noite ninguém ouviu nada. Nenhum grito, nenhum barulho. Na manhã seguinte a casa estava vazia. Tudo no lugar. Porta fechada. Menos ele. A polícia procurou. Dentro da casa, do lado de fora, na estrada. Nada. Só encontraram uma coisa. No quarto, perto da cama. Marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado devagar, de dentro para fora do quarto. Depois disso, ninguém quis mais morar ali. A casa ficou vazia, silenciosa. Mas dizem que quem passa por lá à noite, às vezes ouve uma voz baixa, chamando pelo próprio nome. E tem gente que jura que essa voz não chama 2 vezes. Agora me diz uma coisa. Se alguém chamasse o seu nome no meio da madrugada, você responderia? O quarto proibido. Quando a gente se mudou, o antigo dono não quis entrar na casa. Ele ficou do lado de fora, parado, olhando para a janela do fundo. E disse só uma coisa. Não abre o último quarto. O jeito que ele falou não parecia um conselho, parecia um aviso. A casa ficava no interior, isolada, sem vizinhos próximos, só estrada de terra e mato. Era antiga, mas bem conservada. Tinha 3 quartos, e o último ficava no fim de um corredor estreito. Era o quarto trancado.
A porta era diferente, mais pesada, mais escura, como se não combinasse com o resto da casa. A chave ficou com a gente, mas ninguém queria usar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até os barulhos começarem. Sempre à noite, sempre depois das 2 da manhã. Passos, lentos, arrastados, vindo do corredor. A gente tentou ignorar. Casa antiga faz barulho. Mas tinha um detalhe. Os passos paravam, bem na frente da porta, e ficavam ali, por tempo demais. Como se tivesse alguém parado do outro lado, esperando. Depois de alguns dias, os barulhos mudaram. Não eram mais só passos. Começaram arranhões, lentos, como unhas, raspando na madeira, de dentro para fora. Foi aí que a gente percebeu. Aquilo não vinha do corredor, vinha de dentro do quarto. Uma noite, eu acordei com um som diferente. Um clique, baixo, metálico, como alguém tentando girar a maçaneta. Eu fiquei imóvel. O som veio de novo, mais forte, mais forçado. Eu levantei, abri a porta do meu quarto e olhei para o corredor. Estava escuro, silencioso. Mas tinha algo errado. A porta do quarto trancado estava levemente aberta e a chave não estava lá. No dia seguinte, ninguém admitiu nada. Ninguém abriu. Ninguém chegou perto. Mas tinha uma coisa nova. Marcas na parte de dentro da porta. Riscos profundos, como se alguém tivesse tentado sair, arranhando a madeira, por muito tempo. Naquela noite, os barulhos voltaram, mais altos, mais rápidos, mais desesperados. Foi quando meu irmão decidiu abrir. Ele disse que aquilo já tinha ido longe demais. Pegou a chave e foi até o fim do corredor. Parou na frente da porta. Ficou em silêncio, por alguns segundos, como se estivesse esperando alguma coisa do outro lado reagir. Mas não veio nada. Só silêncio. Ele colocou a chave, girou devagar e abriu. O quarto estava vazio, sem móveis, sem janelas, só paredes e um cheiro pesado. Velho demais, como algo que ficou fechado por muito tempo. No chão, tinham marcas, mas não eram só riscos. Eram marcas profundas, como se alguma coisa tivesse ficado ali, presa, por muito tempo. Mas o pior, não era isso. Era o som. Mesmo com o quarto aberto, dava para ouvir uma respiração. Baixa, lenta, pesada. E não vinha do fundo. Vinha, logo atrás da porta. Meu irmão deu um passo para frente, tentando enxergar melhor. A luz piscou. Uma vez, 2, e apagou. A gente ficou no escuro, sem se mexer, sem respirar direito. Quando a luz voltou, o quarto estava vazio, silencioso, como se nunca tivesse tido nada ali. E meu irmão não estava mais lá. A gente só desviou o olhar por um segundo e ele simplesmente sumiu. A gente procurou pela casa inteira, chamou, saiu do lado de fora. Nada. A polícia veio, investigou tudo. Nenhum sinal de saída, nenhuma pista, nada. Só o quarto, no fim do corredor, que a gente nunca mais abriu. Mas às vezes, durante a madrugada, ainda dá para ouvir arranhões, lentos, de dentro para fora. Agora me diz uma coisa, você abriria essa porta ou deixaria trancada? A coisa que imita. O que eu vou te contar não começa com um susto. Começa com um detalhe tão pequeno que quase ninguém perceberia. E é exatamente assim que essas coisas começam. Isso aconteceu com um rapaz chamado Daniel. Ele morava sozinho, num apartamento pequeno, sempre organizado, tudo no lugar certo. E ele era do tipo de pessoa que percebe qualquer coisa fora do normal. Por isso, quando aconteceu a primeira vez, ele estranhou na hora. Era noite. Ele chegou do trabalho como sempre, tirou o tênis e deixou na porta, exatamente no mesmo lugar de sempre. Nada diferente, nada fora do comum. Mas na manhã seguinte, o tênis não estava mais lá, estava na sala. Ele ficou olhando por alguns segundos, tentando lembrar se tinha feito aquilo sem perceber, mas não fazia sentido. Mesmo assim, ignorou.
Disse para si mesmo que devia estar cansado. Só que naquela noite, aconteceu de novo. Ele chegou, deixou o tênis no mesmo lugar, alinhado, perfeitamente reto, e dessa vez resolveu testar. Pegou o celular, tirou uma foto, só para ter certeza. Foi dormir. Na manhã seguinte, o tênis estava diferente, levemente virado, fora de posição. E quando ele abriu a foto, o detalhe não batia. Foi nesse momento que ele sentiu aquela sensação estranha de que alguma coisa não estava certa dentro da casa. Nos dias seguintes, começaram a acontecer outras coisas, pequenas, quase imperceptíveis. Portas que ele lembrava ter fechado apareciam abertas. Luzes que estavam apagadas ficavam acesas. Objetos mudavam de lugar. Sempre coisas fáceis de ignorar, mas difíceis de explicar. Até que surgiu um detalhe que ele não conseguiu mais fingir que não via. O espelho. Uma noite, ele estava no banheiro, escovando os dentes, olhando para o próprio reflexo como fazia todos os dias. E por um instante, tudo parecia completamente normal. Até ele piscar, porque naquele momento, por menos de um segundo, teve a sensação de que o reflexo demorou para copiar o movimento. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para deixar algo errado no ar. Ele continuou olhando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas o reflexo já estava normal de novo, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, ele demorou para dormir. E foi aí que tudo piorou. Por volta das 3 da manhã, ele acordou sem motivo, sem barulho, sem sonho. Só abriu os olhos e ficou em silêncio. Foi então que ele ouviu passos lentos, calmos, andando pela sala, como se alguém estivesse dentro do apartamento. Ele prendeu a respiração, tentando ouvir melhor. Os passos continuaram por alguns segundos, até pararem exatamente na frente da porta do quarto. O coração dele começou a bater mais rápido. E então veio o pior. Uma voz baixa, calma, idêntica à dele, chamando o próprio nome. Daniel. Ele congelou, porque não era parecida. Era igual. O mesmo tom, o mesmo ritmo, a mesma voz. Mas ele não estava falando. A voz veio de novo, mais próxima agora, mais clara. Daniel, abre a porta. Ele não respondeu, não se mexeu. Ficou completamente imóvel, em silêncio. E então a maçaneta começou a girar devagar, como se alguém do lado de fora estivesse tentando entrar. Mas a porta estava trancada. O movimento parou. O silêncio voltou. E então, um sussurro, quase encostado na porta. Se você não abrir, eu entro mesmo assim. Ele não abriu. E isso foi a única coisa que salvou ele. Na manhã seguinte, o apartamento parecia normal. Tudo no lugar. Nenhum sinal de nada. Mas tinha um detalhe. No espelho do banheiro, apareceu uma frase, como se alguém tivesse escrito com o dedo. Eu já sei como você é. Foi nesse momento que ele decidiu ir embora. Arrumou as coisas. E nunca mais voltou para dormir lá. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois, um vizinho falou com ele. Disse que tinha visto Daniel entrando no apartamento, de madrugada, no mesmo horário de sempre. Mas naquela noite, Daniel não estava lá. Agora pensa comigo. Se alguma coisa dentro da sua casa começasse a agir exatamente como você, andar como você, falar como você, respirar como você, quanto tempo levaria até você perceber? Ou será que, quando você perceber, já vai ser tarde demais? O Rio Misterioso. Se você morasse em uma cidade onde várias pessoas entraram em um rio e nunca mais voltaram, você teria coragem de chegar perto? Porque na minha cidade existe um lugar assim, e todo mundo evita falar sobre ele. É um rio afastado, no fim de uma estrada de terra que quase ninguém usa mais. Ele não parece perigoso, não é muito largo, mas todo mundo sabe que quem entra naquela água simplesmente não volta. Durante muito tempo,
Eu achei que era só história de interior, até começarem a desaparecer pessoas de verdade. Não foi um caso isolado. Foram vários. Gente da cidade, gente de fora, até um pescador antigo que conhecia aquele rio melhor do que qualquer um. Um dia, ele entrou na água como sempre fazia, e nunca mais foi visto. Nenhum corpo apareceu, nenhum sinal ficou. Era como se o rio simplesmente apagasse as pessoas. O mais estranho é que todas as histórias tinham algo em comum. Antes de desaparecer, as pessoas diziam que ouviam um som vindo da água, como um sussurro chamando pelo nome delas. Eu só comecei a levar isso a sério quando meu tio decidiu ir até lá. Ele nunca acreditou nessas coisas e dizia que aquilo era invenção. Um dia ele foi até o rio para provar isso. Ele nunca voltou. No dia seguinte encontraram o carro dele perto da margem, com a porta aberta e a chave no contato, mas não havia nenhum sinal dele. Foi aí que eu entendi que aquilo não era só história. As buscas começaram, mas não adiantaram. Procuraram em todo lugar e não encontraram nada, nem pegadas, nem sinais de luta. Era como se ele tivesse deixado de existir. Depois disso, ninguém mais chegou perto daquele rio, nem durante o dia. Mesmo assim, algumas pessoas diziam que, de madrugada, ainda era possível ouvir o som da água, mesmo estando longe, como se o rio estivesse mais perto do que deveria. Foi aí que começou comigo. Eu comecei a sonhar com aquele lugar todas as noites. Sempre o mesmo cenário. O rio parado, silencioso, e alguém dentro da água me olhando. No começo eu ignorei, mas os sonhos começaram a ficar mais intensos, mais reais. Até que numa noite eu acordei e ouvi. Não era sonho, era um sussurro chamando o meu nome. Eu levantei na hora e, sem saber explicar, eu sabia exatamente de onde aquilo vinha. No dia seguinte eu fui até o rio. Não foi uma decisão. Era como se alguma coisa estivesse me puxando até lá. Quando eu cheguei, o lugar estava completamente silencioso. A água parada, sem movimento. Foi então que eu percebi algo estranho. A água não refletia o céu. Era escura por dentro. Mesmo assim, eu dei um passo à frente e ouvi de novo o meu nome. Dessa vez mais claro, mais perto. Eu sabia que deveria ir embora, mas não fui. Eu entrei na água. Ela estava fria, mas não era um frio comum. Era pesado, como se tivesse alguma coisa ali. A água subiu devagar, cintura, peito. E então eu vi algo se movendo lá embaixo. Não era peixe, não era planta. Era uma forma, se aproximando, subindo. E quando chegou perto o suficiente, eu consegui ver. Era um rosto, distorcido, afundado, mas ainda assim um rosto. E ele estava sorrindo. Eu tentei sair, mas meu corpo não respondeu. Minhas pernas não se mexiam. Era como se algo estivesse me segurando, puxando devagar, para baixo. Foi então que eu ouvi a voz. Clara. Próxima. Vindo da água. Agora você entende por que ninguém volta. Eu não sei como consegui sair de lá. Eu só lembro de acordar na margem, molhado, sozinho. Mas tinha acontecido, porque desde aquele dia eu continuo ouvindo, toda noite, no mesmo horário, o mesmo sussurro, chamando o meu nome. Só que agora não vem mais do rio. Agora vem de dentro da minha casa. E ontem à noite a voz disse algo diferente. Disse que eu já entrei uma vez. E que agora não preciso mais voltar até o rio, porque o rio já está comigo. O coveiro. Se você descobrisse que o coveiro da sua cidade já estava morto há anos, você teria coragem de continuar vivendo lá? Porque foi exatamente isso que aconteceu em Pedra Azul, no interior de Minas Gerais. O cemitério da cidade fica no alto de um morro, afastado da estrada principal, cercado por mato e silêncio. Durante o dia, parece um lugar comum, mas à noite ninguém chega perto. E o motivo sempre foi o mesmo. O coveiro. Ele trabalhava ali há anos. Era um homem quieto, de poucas palavras, que vivia praticamente dentro do cemitério. Ninguém sabia de onde ele veio, não tinha família,
não tinha amigos e quase nunca era visto fora daquele lugar. Mesmo assim, aquilo nunca pareceu estranho, até as pessoas começarem a desaparecer. Tudo começou com um homem da cidade que saiu de casa numa noite e nunca mais voltou. No início, acharam que ele tinha ido embora, mas dias depois, alguém comentou que tinha visto ele pela última vez subindo a estrada do cemitério. Ninguém deu muita atenção, mas pouco tempo depois, uma mulher também desapareceu, e novamente a última vez que alguém viu ela foi perto do mesmo lugar. Foi aí que o medo começou, porque deixou de parecer coincidência, e mesmo assim, o coveiro continuava lá todos os dias, trabalhando normalmente, cavando, andando entre os túmulos, como se nada estivesse acontecendo. Alguns moradores começaram a observar melhor, e então surgiram relatos estranhos. Pessoas diziam que viam ele andando pelo cemitério durante a madrugada, mesmo quando não havia enterro marcado. Outros juravam ouvir o som de uma pá batendo na terra no meio da noite. Mas ninguém tinha coragem de ir até lá conferir. Até o dia em que encontraram o primeiro corpo. Era um dos desaparecidos, enterrado dentro do cemitério. O detalhe que assustou todo mundo foi que aquela cova não existia antes. Não estava registrada. Ninguém tinha autorizado aquele enterro. E ninguém sabia quem tinha feito aquilo. A polícia foi chamada e investigou o lugar inteiro até chegar ao coveiro. Perguntaram se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que não. Sem expressão, sem reação. E voltou a trabalhar como se aquilo não tivesse importância. Mas os desaparecimentos continuaram. E começaram a acontecer com mais frequência. Sempre do mesmo jeito. Sempre perto do cemitério. Sempre à noite. Foi então que decidiram vigiar o lugar. Na terceira noite, por volta das 3 da manhã, o coveiro apareceu. Ele caminhava sozinho entre os túmulos, segurando uma pá, até parar em um ponto específico e começar a cavar. O que chamou atenção foi que a terra já parecia mexida, como se aquela cova já tivesse sido aberta antes. Mesmo assim, ele continuava, cavando, mais fundo, sem parar, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Eles ficaram observando até perceberem algo impossível. O coveiro simplesmente desapareceu dentro do próprio buraco, sem fazer barulho, sem deixar rastro. Naquele momento, eles correram até o local com lanternas e começaram a chamar por ele. Mas não houve resposta. Quando chegaram até a cova, não havia ninguém, apenas terra revirada e um cheiro forte de decomposição. Um dos policiais começou a cavar, e o que eles encontraram ali foi o que mudou tudo. Dentro da cova havia um corpo em estado avançado de decomposição, vestindo as mesmas roupas do coveiro, com o mesmo rosto, como se estivesse enterrado ali há muito tempo. Mas aquilo não fazia sentido, porque o coveiro tinha sido visto todos os dias, falando com pessoas, trabalhando, cavando, como se estivesse vivo. O mais perturbador veio depois. Naquela mesma madrugada, uma das pessoas que estava ali jurou ter visto o coveiro novamente, mais ao fundo do cemitério, andando, com a pá na mão, exatamente como sempre. Depois disso, ninguém mais quis trabalhar naquele lugar. O cemitério foi abandonado, mas até hoje, quem mora em Pedra Azul diz que durante a madrugada ainda dá para ouvir o som da terra sendo cavada, lento, constante, vindo do alto do morro. E às vezes, quando alguém tem coragem de olhar naquela direção, consegue ver uma sombra se movendo entre os túmulos, cavando, sem parar, como se estivesse preparando alguma coisa. O mais estranho é que as pessoas continuam desaparecendo. E sempre acontece do mesmo jeito. A última vez que alguém é visto é subindo a estrada do cemitério, como se tivesse sido chamado. E dizem que, se você escutar com atenção suficiente, consegue ouvir também uma voz baixa, chamando pelo seu nome. E se você responder, pode ser tarde demais, porque a próxima cova
já pode estar sendo cavada. O visitante indesejado. Se alguém batesse na sua porta agora, você abriria? Pode parecer uma pergunta simples, mas em algumas cidades do interior, essa pergunta deixou de ser normal há muito tempo. Porque existe uma história que ninguém gosta de contar, mas todo mundo conhece. A história de alguém que bate nas portas durante a noite. E quem convida essa pessoa para entrar, desaparece. Sem explicação, sem rastro, sem volta. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde vem, e ninguém sabe quando vai acontecer de novo. Mas sempre acontece. Tudo começou com uma mulher que morava sozinha no fim de uma rua silenciosa. Era uma noite comum, nenhum barulho, nenhum movimento. Até que alguém bateu na porta. Não foi uma batida apressada, foi lenta, firme. Como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela estranhou o horário. Já era tarde. Mesmo assim, levantou, caminhou até a porta e perguntou quem era. Silêncio. Ela olhou pela janela e viu uma pessoa parada do lado de fora, imóvel, cabeça levemente baixa, sem tentar entrar, sem falar, só esperando. E aqui está a parte que ninguém consegue explicar. Ela abriu a porta, sem resistência, como se aquilo fosse natural, e convidou a pessoa para entrar. Na manhã seguinte, a casa estava aberta, tudo no lugar, nada quebrado, nada roubado. Mas ela tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. No começo, acharam que era um caso isolado, mas não era. Dias depois, aconteceu de novo. Outra casa, outro morador, mesma batida, mesmo silêncio, mesma figura parada do lado de fora, e o mesmo final: desaparecimento. Foi aí que perceberam o padrão. E quando perceberam, já havia mais casos do que qualquer um queria admitir. A história começou a se espalhar. E não ficou só naquela cidade. Outros lugares começaram a relatar exatamente a mesma coisa. Sempre à noite. Sempre silêncio antes da batida. Sempre alguém esperando. E sempre uma escolha: abrir ou não abrir. A polícia tentou investigar. Instalaram câmeras, mas encontraram algo ainda mais perturbador. Em várias gravações, dava para ver a pessoa abrindo a porta, conversando, dando espaço para alguém entrar. Mas não havia ninguém do lado de fora. Nada. Nenhuma presença visível. Como se aquilo não pudesse ser registrado. Como se existisse, mas de outra forma. Foi então que começaram os avisos. Se alguém bater na sua porta tarde da noite, não abra. Se abrir, não convide para entrar. Porque existe uma regra. Aquilo não entra sozinho. Precisa ser convidado. Mas nem todo mundo acredita. E nem todo mundo resiste. Algumas pessoas começaram a relatar algo ainda pior. Antes da batida, a casa ficava silenciosa demais. Sem vento, sem som, sem nada. E junto com esse silêncio, vinha uma sensação de estar sendo observado. Como se algo já estivesse ali, esperando. Teve um homem que decidiu ignorar. Ele ouviu a batida. Ficou parado, em silêncio, esperando aquilo ir embora. Mas não foi. A batida continuou. Lenta, constante, sem pressa. Por minutos, até parar. Ele pensou que tinha acabado, mas não tinha. Porque alguns segundos depois, a batida veio de dentro da casa. Foi a última coisa que ele ouviu. Quando encontraram o corpo dias depois, a casa estava trancada por dentro. Sem sinais de arrombamento. Sem explicação. Depois disso, o medo mudou. As pessoas começaram a evitar qualquer batida na porta durante a noite. Não importava quem fosse. Não importava o motivo. Mas isso não impediu que continuasse acontecendo. Porque, aparentemente, não importa onde você esteja. Se a batida for para você, ela vai acontecer. E o mais estranho é que ninguém nunca conseguiu descrever quem estava do lado de fora. Cada pessoa via algo diferente. Alguns diziam que parecia alguém conhecido. Outros não conseguiam lembrar do rosto.
como se a mente apagasse. Mas existe algo ainda pior. Algumas pessoas disseram que, depois da primeira vez, a batida volta, dias depois, mais próxima, mais insistente, como se estivesse esperando você ceder, como se soubesse que, uma hora, você vai abrir. E talvez seja por isso que, em algumas cidades, ninguém atende a porta depois de certo horário. Não é medo de quem está fora, é medo da decisão. E agora eu te faço uma última pergunta. Se alguém bater na sua porta hoje à noite, você vai ignorar ou vai fazer exatamente o que todas as outras pessoas fizeram? Porque quando a batida acontecer, não vai ter aviso, não vai ter explicação. Só vai ter o som, a porta e alguém esperando do outro lado, sem pressa, sabendo que você está aí dentro, esperando o momento em que você decidir abrir. Gostou das histórias? Compartilhe com quem você sabe que vai se assustar. E boa noite. Isso, se você conseguir dormir.